Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa estrutura que basicamente nos define, que nos mantém de pé, a coluna vertebral. Temos aqui um material anatômico super detalhado e a nossa missão hoje é entender o grande paradoxo da coluna. Como é que algo pode ser tão forte, tipo uma viga de sustentação, e ao mesmo tempo tão flexível quanto uma corrente? Não é só um monte de osso empilhado, né? É uma obra de engenharia biológica. Exato. E a genialidade está justamente nos detalhes. A coluna tem, assim, 3 missões que até parecem contraditórias. Primeiro, suportar o peso de quase todo o corpo. Contra a gravidade. Segundo, ser uma armadura. Mas uma armadura flexível para proteger a medula espinhal, que é delicadíssima. E terceiro, servir de base para a gente fazer todo tipo de movimento complexo. Hoje a gente vai focar em como a forma de cada pecinha serve a essas funções. É quase como olhar a planta de um prédio para entender por que cada viga está ali. Ok, vamos começar pelo panorama geral, então. A primeira coisa que a gente nota é que a coluna não é uma haste reta e única. Ela é toda dividida em segmentos, quase como se fossem, sei lá, bairros de uma cidade. É uma ótima analogia. Começando de cima para baixo, a gente tem 7 vértebras cervicais, que são as do pescoço. Certo. Logo depois, 12 vértebras torácicas, que é onde as costelas se encaixam. Mais para baixo, 5 vértebras lombares, que são as operárias, sabe? Aguentam a maior parte do tranco. Uhum. E lá na base de tudo, o sacro, que na verdade são 5 vértebras que se fundiram num osso só. E por último, o cóccix, com umas 4 vértebras pequenininhas, também fundidas. Então, no total, são 33 vértebras. Mas o que mais me intriga não é nem a quantidade, são as curvas. Por que ela não é reta? Um pilar reto não seria mais estável? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é que as curvas são uma solução de engenharia brilhante. Elas absorvem impacto e distribuem o peso. Pensa numa mola. Ah, claro. É a curvatura que dá a capacidade de compressão. Uma haste reta e rígida quebraria muito mais fácil. E essas curvas, elas contam uma história. Uma história? Como assim? Pensa só, a gente nasce todo encolhidinho, em posição fetal, no formato de C, né? Sim. As curvas que a gente já tem quando nasce, a torácica e a sacral, são um eco disso. Elas são côncavas curvadas para dentro. E a função é genial. Criar mais espaço nas cavidades do tórax e da pelve para os nossos órgãos vitais. São as nossas curvas primárias. Nossa, faz todo sentido. E as outras, as que vão para fora? Essas são as secundárias. E elas contam a história da nossa luta contra a gravidade. A curva do pescoço, a cervical, se forma quando o bebê começa a ter força para sustentar a cabeça e olhar o mundo. Não. E a da lombar aparece quando a criança levanta, aprende a ficar de pé e a andar. Nossa coluna literalmente carrega as marcas do nosso desenvolvimento. É a arquitetura se adaptando à vida. Que incrível! Então a forma da nossa coluna conta a história de como a gente aprendeu a se mover? Ok, vamos dar um zoom. Como é o tijolo básico dessa construção? Boa. Se a gente pegar uma vértebra qualquer, vamos ver um design que se repete. Na frente tem uma parte mais gordinha, cilíndrica, que é o corpo vertebral. Essa é a fundação. É a parte que aguenta o peso mesmo. E atrás dele? Atrás dele tem uma estrutura mais complexa, tipo um anel, que é o arco vertebral. Ah, então é como se o corpo fosse a fundação sólida de uma casa e o arco fossem as paredes que criam um cômodo protegido no meio. Perfeito. É a analogia perfeita. E esse espaço no meio, esse cômodo, é o forame vertebral. E quando a gente empilha todas as vértebras, esses forames se alinham e formam um túnel longo e seguro, o canal vertebral. A fortaleza da medula espinhal. Exatamente. E essas paredes do arco, do que são feitas? O arco tem 2 partes principais. As que se ligam no corpo são os pedículos, e a parte de trás que fecha o anel são as lâminas. E é desse arco que saem umas projeções de osso, tipo uns braços. 7 projeções, né? Pelo que eu vi no material. Parece muita coisa saindo de um osso só. Para que tantos pontos de conexão? Cada um tem uma função. A pontinha que a gente sente nas costas é o processo espinhoso. Para os lados, temos 2 processos transversos. Esses 3 servem de alavanca para os músculos se prenderem.
E aí temos 4 processos articulares, 2 em cima e 2 embaixo, que se encaixam com as vértebras vizinhas. São eles que guiam o movimento. Entendi, a medula tá lá, segura dentro do túnel. Mas e os nervos? Eles precisam sair para controlar o resto do corpo. Como eles furam essa armadura? A resposta está nos pedículos, nas paredes laterais. Cada um tem uma pequena covinha em cima e uma maior embaixo. Certo. Quando 2 vértebras se empilham, a covinha de baixo de uma se junta com a de cima da outra. E juntas, elas formam uma abertura, uma janela. Essa janela é o forame intervertebral, a porta de saída perfeita para os nervos. Uma janela, e eu imagino que se essa janela começar a fechar por alguma razão, tipo artrite, o nervo fica espremido ali. Exatamente. Isso se chama estenose foraminal. E a compressão do nervo pode causar dor, formigamento, fraqueza. É um ponto de enorme importância clínica. Entendi. Então, se essa é a planta básica, como que a evolução adaptou esse projeto para as necessidades de cada região? O pescoço precisa de mobilidade, a lombar de força. É aí que o design fica ainda mais genial. As adaptações são incríveis. Vamos começar de cima, da cervical. As vértebras do pescoço são as menores, as mais delicadas. Mas elas têm algo único, um furinho em cada processo transverso, o forame transverso. E para que serve esse furo extra? É um canal exclusivo para a passagem da artéria e da veia vertebrais. Elas sobem por ali para irrigar o cérebro. E as 2 primeiras são as esquisitonas, certo? Totalmente diferentes. São as celebridades da coluna. A primeira, a C1, se chama Atlas. Em homenagem ao titã grego que segurava o mundo? Isso, porque elas seguram o nosso crânio. E a grande diferença é que ela não tem corpo. É basicamente um anel de osso. Isso permite o movimento de 5 à cabeça. E a C2, o axis? O nome já dá uma pista, né? Funciona como um eixo. Perfeito. O axis tem uma projeção para cima, que parece um dente, o processo odontoide. Esse dente se encaixa dentro do anel do Atlas e funciona como um pivô. É essa articulação que permite o movimento de não, a rotação. Nossa, que solução elegante! Muito. Descendo para o meio das costas, a região torácica. O que define essas vértebras? 2 coisas. A primeira, costelas. A marca registrada delas são as fóveas costais. São pequenas facetas, pontos de encaixe lisinhos feitos sob medida para as costelas se articularem. E a segunda? Os processos espinhosos, as pontas de trás, são longos e inclinados para baixo, que nem telhas num telhado. Isso deve limitar o movimento, né? Muito. Limita demais a extensão, o movimento de curvar para trás. O que faz todo sentido, já que essa área precisa ser mais estável para proteger o coração e os pulmões. Certo. E por último, as gigantes da lombar. Essas são puro poder. Os corpos vertebrais são enormes, quase blocos de concreto, feitos para suportar o peso do tronco. E elas têm os processos ósseos a mais, umas protuberâncias com nomes estranhos. Processos mamilares e acessórios. Pera, esses nomes são bem técnicos. Na prática, para que servem? Pensa neles como ganchos de ancoragem extras. São mais pontos de fixação para os músculos profundos das costas, os que nos mantêm em pé. Mais pontos para mais força. É impressionante ver como cada detalhe tem um propósito, mas honestamente é muita informação. Para quem está estudando isso a fundo, como estudantes de medicina ou fisioterapia, memorizar cada fóvea, cada processo, deve ser um desafio e tanto. Sem dúvida. Visualizar essas estruturas em 3D, entender as conexões, é a parte mais difícil e mais importante do aprendizado. A anatomia não pode ser só decorada, tem que ser compreendida. Exatamente. Aliás, para quem está nessa jornada de aprendizado, especialmente na área da saúde, ter acesso a materiais de qualidade faz toda a diferença. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta que ajuda a conectar todos esses pontos. Uma ótima dica. E só para fechar essa parte das especializações, não podemos esquecer da base.
o sacro e o cóccix. As cristas que a gente vê na parte de trás do sacro são as cicatrizes dessa fusão de vértebras. São os restos dos processos que se uniram para criar uma fundação sólida para a pelve. Certo, vimos as peças, agora a cola e as dobradiças. Como tudo isso se conecta? E entre os corpos, as partes que suportam o peso. Entre os corpos vertebrais ficam os famosos discos intervertebrais. A melhor analogia é um donut recheado com geleia. Um donut de geleia, gostei. O anel de massa de fora, mais firme, é o ânulo fibroso. E ele contém a parte de dentro, o núcleo pulposo, que é um centro gelatinoso, cheio de água. Esse design permite que o disco absorva o choque. Funciona como uma almofada hidráulica. E a hérnia de disco é a geleia vazando. Basicamente, é a geleia vazando por uma rachadura na massa. São as articulações zigopofisárias, o encaixe entre os processos articulares. E aqui está o segredo da mobilidade de cada região. A orientação dessas articulações. O ângulo em que elas se encaixam muda tudo. Completamente. Pensa assim, no pescoço, as facetas dessas articulações são quase horizontais. Isso permite movimento em todas as direções. Por isso o nosso pescoço é tão móvel. Na torácica, elas ficam mais verticais, né? Exato. E no plano frontal. Isso, mais as costelas, funcionam como um limitador. Permite um pouco de rotação, mas bloqueia quase toda a flexão. É um design para estabilidade. E na lombar, que a gente precisa dobrar para frente e para trás? Na lombar, as facetas também são verticais, mas orientadas de lado, no plano sagital. Elas se encaixam como trilhos de uma gaveta. Permitem um grande movimento de flexão e extensão, mas travam quase que por completo a rotação. Isso protege os discos de movimentos de torção. Incrível! O ângulo de encaixe dita tudo. E para que isso não desmonte, imagino que exista um sistema de cabos de aço. Os ligamentos. Precisamente. Temos dois principais que correm a coluna inteira. Na frente dos corpos, tem o ligamento longitudinal anterior. É uma fita larga e super forte que limita a gente de curvar para trás. E atrás? Atrás dos corpos, mas por dentro do canal vertebral, tem o ligamento longitudinal posterior. Ele faz o oposto, limita a flexão, o curvar para frente. Mas aqui tem um detalhe crucial. Ele é bem mais estreito e mais fraco que o da frente. Isso quer dizer que ele não cobre toda a parte de trás do disco, deixando as laterais um pouco desprotegidas. Peraí, se a gente se curva para frente, a pressão empurra o núcleo do disco para trás. E o ligamento de trás é mais fraco e mais estreito. Você ligou os pontos. É exatamente por isso que a grande maioria das hérnias de disco ocorre na direção posterolateral. O núcleo escapa por esse ponto de maior vulnerabilidade e pode comprimir o nervo que está saindo pela janela. A anatomia explica a patologia. Uau! Faz todo sentido. E além desses dois, tem outros ligamentos importantes? Sim, bem rápido. Temos os ligamentos amarelos, que conectam as lâminas, são elásticos e ajudam a coluna a voltar ao normal. E os que conectam as pontas dos processos espinhosos, o interespinhoso e o supraespinhoso, que são freios poderosos contra o excesso de flexão. No pescoço, o supraespinhoso vira o forte ligamento da nuca. Então, o que tudo isso significa? Significa que a coluna é um sistema onde cada milímetro foi pensado. Vimos como ela é segmentada, com especializações para mobilidade ou para força. Como as curvas são uma solução genial para absorver impacto e contar a história do nosso desenvolvimento. Entendemos que cada osso é moldado para sua função e que um sistema de discos amortecedores, articulações guias e ligamentos freios orquestra cada movimento enquanto protege o que há de mais vital. Exato. E para fechar, fica uma provocação. A gente detalhou como a estrutura da coluna permite estabilidade e mobilidade. O ponto a se ponderar é o equilíbrio dinâmico por trás de tudo isso. Como é que esse sistema lida com as demandas contraditórias de ser um pilar rígido, que suporta dezenas de quilos, e ao mesmo tempo ser uma corrente articulada capaz de movimentos sutis como virar a cabeça ou se curvar para amarrar um sapato? É nesse balanço constante entre força e flexibilidade, entre rigidez e fluidez, que mora a verdadeira genialidade do seu design.